Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Isaías, capítulo 30, versículo 15. E diz assim: Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte: Vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim e ficarem tranquilos. No sossego e na dependência completa de mim está a sua força. Mas vocês não querem saber disso. Essa palavra, além de ser uma promessa maravilhosa, ela também é uma advertência para cada um de nós. Não sei se vocês perceberam, mas aqui diz que nós só seremos salvos se arrependidos voltarmos para o Senhor. E com isso nós ficaremos tranquilos, no sossego e na dependência completa do Senhor. Mas ele no final diz assim: mas vocês não querem saber disso. Essa advertência foi feita para o povo de Israel e serve também para nós ainda hoje. Deus apresenta a salvação a todos nós e diz que ela é simples demais. Basta que você se arrependa e se volte para o Senhor. O que ele está prometendo aqui é algo extraordinário. É tranquilidade, sossego. Mas isso somente para aqueles que aprendem a viver numa dependência completa do Senhor. E como diz no versículo, muitos não querem saber disso. A salvação ela é tão simples, mas a gente complica tudo. A gente torna tudo muito difícil. Eu vejo alguns cristãos vivendo uma vida espiritual tão pesada, tão difícil. É tão difícil conquistar isso, é tão difícil orar, é tão difícil ter uma vida de estudo. Eu fico sem entender porque tudo é tão difícil se nós temos um Deus que nos oferece tudo. Ele disse que bastava a gente se arrepender e se voltar para Ele e nós teríamos a tranquilidade e o sossego de uma pessoa que depende de um Deus todo-poderoso e dependência completa. E essa dependência não é coisa ruim. É saber que um Deus todo-poderoso está cuidando de mim. Isso é fantástico. Isso é extraordinário, mas muitas vezes a gente complica tudo e a gente fica querendo pagar a salvação e a gente fica se esforçando para ser uma pessoa santa e a gente fica lutando contra o eu e a gente fica tentando ser um homem ou uma mulher de oração, a gente fica tentando ser cheio do Espírito Santo. É tanto esforço que eu digo, meu Deus, que religião é essa? O que está acontecendo? Tudo que era necessário para a nossa salvação foi feito por Cristo na cruz. Nós fomos salvos e nós deveríamos viver como pessoas salvas. E o evangelho que Cristo nos chamou é algo leve. Sabe, nós estávamos escravos do pecado, agora nós conhecemos o Filho e nós fomos libertos. Agora nós temos uma vida na presença do Senhor. Então por que continua ainda sendo um fardo, uma escravidão, uma dificuldade, não pode isso, não pode aquilo? Eu não consigo entender isso. Me esforço, mas não consigo entender. O povo de Israel antes eram escravos lá no Egito. Aí Deus liberta ele, diz a Faraó que eles vão sair para adorar o Senhor no deserto. Eles saem e eles estranham tudo. Eles não conseguem se adaptar àquela vida sem trabalho, sem trabalho escravo, né? Porque trabalho todo mundo tem, onde a gente chega tem trabalho. Mas aquela vida mais pacata, aquela vida mais calma, mais sossegada, a água Deus providenciava, a comida toda manhã chegava através do maná. O local era ruim, porque deserto é ruim, mas não era ali que Deus não tinha chamado eles para morar no deserto. Deus tinha chamado eles para morar numa terra que mana leite e mel. Que em 11 dias eles chegariam lá, mas infelizmente eles começaram
a praticar coisas erradas, eles começaram a fazer alianças com as nações pagãs, eles começaram a observar os deuses daquelas terras e foram adorar ao Deus daquela terra, aos deuses daquela terra. E aí, por diversas vezes, Deus manda eles para exílio. Vocês querem adorar esses deuses? Então vão lá, vivam nas terras onde esses deuses são adorados. Porque Deus sabia que quando eles chegassem ali, eles perceberiam a besteira que eles tinham feito. E era ali no exílio que muitas vezes eles se arrependiam e se voltavam para o Senhor. E o Senhor estava pronto para perdoar e pronto para resgatar o seu povo. Sabe, o que Deus prometeu para eles era algo extraordinário, mas muitas vezes eles escolhiam sempre o lado mais difícil, o caminho mais longo. Eles não conseguiam aprender simplesmente pelo ensinar do Senhor, eles tinham que quebrar a cara, eles tinham que errar, eles tinham que se arrepender. Parece com a tua história? O que Deus está nos chamando aqui é só para a gente se arrepender e voltar para Ele, e nós vamos experimentar a tranquilidade e o sossego de ter um Deus que nos sustenta. Mas a gente muitas vezes não escolhe isso. Por isso que o versículo termina dizendo: mas vocês não querem saber disso. Parece que vocês querem lutar, parece que vocês gostam de um drama, parece que vocês gostam de um problema, parece que vocês estão procurando o tempo todo tomar uma decisão errada, só pode, para estarem colhendo tantas consequências ruins. O povo de Deus, ao longo da história, sempre soltou a mão do Senhor e sempre tomou as suas decisões erradas e sempre percebeu que estavam no caminho errado. Deus queria sempre poupar o seu povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha o que Deus está oferecendo a nós: vida, bênção. E o que é que a gente escolhe? Morte, maldição. Como é que pode? Por que o ser humano tem uma cabeça tão dura, um coração tão duro? Por que não se entregar? Porque muitas vezes nós não conhecemos esse Deus, nós não somos íntimos dele, então como é que a gente vai se entregar para um Deus que a gente não conhece? E por isso que a gente não sabe quais as informações, não sabemos quais as decisões a tomar, e por isso que muitas vezes seguimos o nosso enganoso coração, e por isso que nós nos metemos em cada uma, viu? E é por isso que a gente apanha tanto da vida, e é por isso que a gente sofre tanto pelo fato de a gente ter tomado decisões que eram contrárias à vontade do Senhor. E por isso que muito da nossa vida hoje estamos colhendo o que nós plantamos. Olha só que proposta maravilhosa que Deus está fazendo para mim e para você. Eu proponho, Rogério, a você a vida ou a morte, porque você é livre, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher o que você quer. Eu te proponho a bênção e a maldição, mas eu vou te dar um conselho: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aí o que é que a gente escolhe? Ah não, Rogério, mas eu escolhi o Senhor. Todos os dias você escolhe coisas. Então me diz uma coisa: hoje, quando você for se alimentar, você vai escolher vida ou morte? No teu prato, tem vida ou tem morte? As decisões que você toma é para a vida ou é para a morte? Você toma decisões conforme a palavra do Senhor ou você resolve se arriscar um pouquinho? Por um prazer, por uma oportunidade, quem sabe aquilo ali não é melhor, mesmo lá na frente pode ser que Deus me perdoe por essa besteira, mas eu vou experimentar. Todos os dias nós escolhemos morte. A nossa carne, ela tende para a morte, diz a palavra do Senhor. Enquanto o espírito, ele tende para a vida. Ele tem tendências para a vida. E muitas vezes a gente não escolhe o que o espírito fala, nós escolhemos o que a carne está pedindo. Ah, porque agora eu estou com vontade de comer bastante até passar mal. Às vezes a gente vai seguindo os nossos instintos e ainda queremos que Deus abençoe algumas coisas. Mas sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus?
nesse capítulo 30 de Isaías, você precisa ler com atenção. Eu nunca tinha visto isso, como é que alguém fica esperando para ser bondoso comigo. Alguém já fez isso com você? Ficou esperando para ser bondoso com você? Estava ali querendo muito ser bondoso com você? Deus, Ele sempre está ali, esperando uma oportunidade para ser bom contigo. Ele só está esperando que você sinalize, que você queira, porque Ele não pode se meter na tua vida. Mas Ele quer muito ser bondoso contigo. Na hora que você se arrepender, na hora que você voltar-se para Ele, você vai viver uma vida tranquila na presença do Senhor. Ah, Rogério, mas o cristão tem tantos problemas. Problemas para quem tem um Deus poderoso é o quê? Nada. Nenhum problema pode nos roubar a paz se nós estivermos agarradinhos com o nosso Deus. Olha só o que diz o versículo 18 desse capítulo 30. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com você. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Glória a Deus por essa palavra tão poderosa. O nosso Deus espera o momento de ser bondoso conosco. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão por nós. Olha que coisa linda, sabe por quê? Porque o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes os que nele esperam. Deus quer ser bondoso contigo. Ele só quer que você peça a Ele. Ele só quer que você entregue a sua vida a Ele. Para que você viva uma dependência completa, como diz o versículo 15. Tem que ser uma dependência completa. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não sei como vai acontecer esse milagre, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu confio a minha vida ao Senhor. Eu confio os meus filhos ao Senhor. Eu confio a minha igreja ao Senhor. Eu sei que o Senhor está nos levando para caminhos de bondade. Como diz lá no Salmo 23, versículo 6, a tua bondade me persegue, Senhor, por onde eu for. Como diz lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, a bondade de Deus gera em mim arrependimento. Deus é tão bom que eu fico constrangido em ser mal, constrangido em errar. Eu me arrependo na hora que eu cometo algum deslize, eu me arrependo na hora, porque Deus continua sendo bom comigo. E aí eu me sinto mal, como é que eu pude errar com um Deus que é tão bom comigo? Quando muitas vezes a dor me faz blasfemar, eu murmuro, ou eu praguejo, ou eu quero desistir. Ai, aquela bondade do Senhor me envolve, me envergonha e gera em mim arrependimento. Eu sou ruim, Deus é bom. Eu desvio do caminho, Deus é bom. Eu faço coisas erradas o tempo todo e Deus é bom o tempo todo. Ele não muda, sabe? Por mais que você mude, Ele não muda. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo generoso. Até mesmo no grande dia do julgamento final, quando Deus vier para destruir todos os ímpios, que na verdade não são ímpios, são seus filhos rebeldes. Alguns pregadores, eu já ouvi essa expressão, Ele vai dar o seu último abraço na terra e a sua glória vai consumir o mal. Mas foi o último abraço do nosso Deus. Se tem uma coisa que Deus sabe ser, é bondoso. É da natureza dele. Às vezes você diz, Senhor, faça justiça porque o Senhor não castiga fulano. Ele prefere ser bom. Vai ter o momento certo da justiça, do juízo. Mas enquanto existir graça, enquanto estivermos no tempo da graça,
o Senhor vai escolher ser bom. Então meu conselho para você é: volte-se para o Senhor. Se arrependa de verdade, não se arrependa da boca para fora. Não fique só triste, não chore, não somente peça perdão, mas mude de vida. E o Senhor vai se voltar também para você. E você vai receber a paz que excede todo o entendimento. Os planos que Ele tem a teu respeito não são planos de morte, não são planos ruins. São planos maravilhosos que Ele tem a teu respeito. Planos de paz e esperança. Por que você não resolve escolher o extraordinário que Deus tem para te dar? Por que você escolhe viver uma vida pesada, tentando ser cristão, se esforçando como um louco, infeliz muitas vezes? A palavra de Deus está te dizendo nesta manhã, a mim e a você, que só existe uma forma de ser salvo: se arrependendo, voltando-se para o Senhor, e nós ficaremos tranquilos, no sossego e na dependência completa do Senhor. O Senhor espera o momento de ser bondoso contigo. Ele ainda se levantará para mostrar a você a sua compaixão. Como são felizes os que nele esperam. Deus tem coisas lindas, maravilhosas, bondosas para você. Ele propôs a vida para você, Ele quer te abençoar. Não escolha fazer o que o seu coração pede, o que as outras pessoas estão fazendo. Não pense nisso, pense em fazer a vontade do Senhor e você será muito abençoado. É muito fácil viver na presença do Senhor. É você que complica, tentando pagar essa graça, tentando pela tua força conquistar coisas, correndo atrás de vento, feito um louco. Você poderia viver tranquilo se você confiasse no Senhor. Você poderia viver sossegado, como diz essa palavra de hoje. Não quer experimentar isso hoje? Vamos pelo menos tentar. Vamos pedir isso em oração agora? Pai, o Senhor nos oferece a salvação. O Senhor nos oferece a tranquilidade, o sossego. A tua bondade está... O Senhor está querendo derramar sobre nós. O Senhor se levantará com compaixão. Oh Deus, e muitas vezes a gente escolhe fazer a nossa vontade. Nós queremos alimentar os nossos gostos, viver de prazeres, de momentos. E muitas vezes nós saímos, nos distanciamos da tua vontade, desviamos o caminho, não te obedecendo, Senhor Deus. Nós colhemos coisas terríveis. Muitas pessoas que estão orando agora comigo estão vivendo consequências horríveis por algumas decisões erradas que tomaram. Mas Deus, a tua palavra diz que o Senhor está esperando para ser bondoso conosco. Está esperando um momento em que nós vamos nos voltar para o Senhor e o Senhor já estará de braços abertos. Como aquele filho, Pai, que lá no chiqueiro, junto com os porcos, o Espírito Santo tocou no seu coração e ele disse: vou voltar para casa, porque até os empregados do meu Pai são melhor tratados do que eu estou aqui nesse lugar. E quando ele foi pelo caminho ensaiando uma conversa, não deu tempo nem dele falar a frase completa, já tinha um pai de braços abertos, querendo festejar a volta do seu filho, mudando suas vestes, colocando anel, preparando uma festa, porque o seu filho estava morto e agora ressuscitou. Estava perdido e agora foi achado. Oh Deus, eu sei que o Senhor também está esperando o momento de me abençoar. Eu sei que o Senhor
vai se levantar com compaixão para mim, para essas pessoas que estão comigo agora em oração. Eu creio nisso, porque o Senhor é um Deus de justiça e sabe que muitas coisas que nós estamos passando é por causa de um demônio que insiste em nos destruir. Mas nós temos um Deus que é muito mais poderoso e insiste em nos salvar. Felizes são aqueles que esperam no Senhor, como diz essa palavra de hoje. Deus, ajuda-nos para que a gente consiga viver numa dependência completa do Senhor, para que a gente não dê um passo sem ser segundo a Tua vontade. Nós não queremos tomar as nossas decisões, nós não queremos ser guiados pelo nosso achismo. Nós queremos fazer a Tua vontade, que é santa, boa e agradável. Porque os que fazem a Tua vontade colhem paz, tranquilidade, sossego. É isso que nós precisamos nesse mundo tão atribulado. Sopra sobre nós a Tua paz. Seja bondoso conosco mais uma vez, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.